bem, pessoal. Se você está com sua Bíblia, acompanhe aí lá em Miqueias, né? É o texto base da nossa aula agora. E nós já vamos abrir aqui com o texto de Miqueias 7. Né? Vou colocar na tela aí para vocês o PowerPoint, né? Todo mundo está vendo? Sim, só que você não está na exibição ainda não. Tá na exibição. Agora sim. Eu fui pegar uma Bíblia, meu Deus do céu. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Se você não estiver falando, você tem a opção de mutar aí na sua telinha, né? Então você pode mutar para, às vezes, o áudio não embolar aqui. Você tem o controle de fazer o mute para todo mundo também, viu, Flávio? Se você precisar, às vezes a pessoa esquece, então você pode ir lá e fazer. Você mesmo aí, como condutor da reunião, você pode ir lá e desligar. Certo. Não, eu sei, eu estou como host aqui, mas aí é só porque, às vezes, se alguém quiser falar, vai estar mutado, né? Então, Aí levanta a mãozinha. Aí tem aquela opção de levantar a mão. Isso. Vamos lá, né? Vamos falar primeiro a respeito do profeta Miqueias. Miqueias ele foi contemporâneo, gente, do profeta Isaías. Isaías é um livro bem grande, é o maior escrito profético do Antigo Testamento, né? Mas contemporâneo, a gente teve outros profetas, entre eles o próprio Miqueias. Né? A diferença entre Miqueias e Isaías é que Miqueias ele era da classe pobre, né? Ele era da classe camponesa. Enquanto Isaías, ele tinha ali alguma ligação com a casa real, vivia lá no palácio com o rei. Né? E quem acompanhou nosso estudo no semestre passado, que a gente estudou os reis de Israel, né? Tem alguns aí que ele, né, viveu no tempo ali de Jotão, de Acás, de Ezequias, e simultaneamente Israel tinha os reinados de Pecaías, Peca e Oséias. Esse nome de rei de Israel sempre me incomoda, né? O cara chama Peca, não tem jeito dele acertar, né? Não tem como ser um bom rei com o nome disso. É Peca e Pecaías, né? O macete já vem pronto. É o rei da piada pronta já, né? Miqueias, mesmo ele sendo de Judá, ele profetizou contra Israel, né? Profetizou a queda de Israel, e ele chegou a ver essa profecia se cumprir, né? No reinado de Oséias de Israel, em 722, debaixo do domínio assírio. Eu coloquei esse mapinha aí para você ver, só para vocês acompanharem. A parte aqui do reino de Israel vai se tornar Império Assírio. O Império Assírio está cá em cima, né? Mas eles vão vir dominando essa região, né? E o reino de Judá ainda vai resistir um pouco, não pela força do próprio reino de Judá, né? A gente tem lá aquela história com Ezequias lá e Senaqueribe, a gente sabe que houve a mão de Deus para proteger Judá, mas mesmo nessa ocasião, Judá era reino vassalo da Assíria. Ou seja, Judá devia impostos para a Assíria. Então, eles eram livres, eram não mútuos, eles tinham certa autonomia, porém, né, a Assíria estava lá cobrando impostos, estava lá colocando carga sobre o reino de Judá. Né? De certa forma, eles eram servos da Assíria. Mas nesse meio tempo apareceu um outro reino que começou a dar trabalho para a Assíria. O nome desse reino, que nós vamos ver mais para frente, são os caldeus, ou, como a Bíblia chama, a Babilônia. Né? Nós vamos tratar como Babilônia. E com isso, né, com a Babilônia em cima, começou a se ter um pouco mais de afrouxamento daquele jugo ali dos assírios sobre o reino de Judá. Com esse afrouxamento, começou a surgir uma certa situação onde todo mundo começou a pensar que não, agora está tudo bem, agora vai dar tudo certo. Né? Mas Miqueias apresentou uma coisa um pouco diferente. Né? Só para uma curiosidade para vocês aqui, o livro de Miqueias ele é um livro feito mais para ser lido
né, do que ser declamado, porque ele é um livro com muitos jogos de palavras. Se vocês lembrarem lá da última aula do semestre passado, né, a gente falou sobre a questão das versões bíblicas, que a gente até gastou um tempo com aquela parte de Jeremias, né, onde a visão de Jeremias tem a amendoeira, né, e ele fala assim, tá, e eu velo para cumprir minha palavra, né, que é a resposta de Deus. O que velar tem a ver com a amendoeira? A questão é que é um jogo de palavras que só funciona na língua original, no hebraico. E no caso de Miqueias, não é muito diferente. Olha só, lá no capítulo 1, de 10 a 15, está na tela aí, mas se você quiser acompanhar, eu usei aqui, né, a versão NVT, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, que tem lá, né? Não anuncieis em Gate, nem chorei, né? A palavra Gate, ela lembra a palavra contar, ou seja, né? Não conte, né, para os contadores, né? Não fala para os falantes. Revolvemos no pó em Bet-Leafa, Bet-Leafa, casa do pó. Passa morador de Safira envergonhosa nudez. Safira é agradável, ou seja, né, de agradável para a situação vergonhosa. Morador de Zaanã não pode sair. A pronúncia da palavra Zaanã no hebraico é igual à palavra sair, né? O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Bet-Ezel é casa adjacente, ou seja, quando alguém estava ameaçado na sua própria casa, ele tinha uma casa adjacente onde ele podia se refugiar, e ali no caso da profecia de Miqueias, né? Ele já coloca assim, vocês que estão nessa casa adjacente aí, não adianta você querer achar que você está seguro, né? A moradora de Marote suspira pelo bem, né? Porque desceu o Senhor, né, o mal até a porta de Jerusalém. Marote é amargo, né? Tem aquela semelhança com a palavra amargo. Enfim, se você pegar aí esse início, a gente vê que a maneira de expressar de Miqueias é com esse jogo de palavras, né? Quando se traduz para o português aqui, brasileiro, a gente perde alguma coisa, mas é interessante a gente saber, né? Era um poema para ser lido, né, por aquelas pessoas ali que tivessem acesso ao escrito do profeta. Nós vamos partir para o resumo da situação de Judá, né, que Miqueias encontra. Está lá em Miqueias 7, de 2 a 6. Se você puder ir acompanhar, nós vamos colocar na tela. Está todo mundo vendo? Sim. Eu estou acompanhando aqui, em casa. Uhum. Eu coloquei na tela aqui, vocês conseguem ver? Sim. Sim, né? Uhum. Ok. Então, vamos lá. A partir do versículo 2, a minha versão aqui, né, revista atualizada, né, eu vou colocar aqui para a gente ler na NVI, e talvez vai ficar mais compreensível. Tá. A partir do versículo 2, os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão em espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos estão em conjunto. O melhor dele é como o espinheiro, o mais correto é pior com a cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie no vizinho, nem acredite nos amigos. Até aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Vocês já viram esse versículo em algum lugar? Já, Mateus. Só aqui. Exatamente, né? O próprio Jesus, ao descrever, né, o futuro e, né, algumas situações aí que viria a acontecer ainda, colocou essa situação, né? Que usou exatamente o mesmo versículo aqui de Miqueias. O caso é que, dentro dessa circunstância que a gente está vendo aqui,
né, é o resumo do que acontecia em Judá. Esse tipo de reclamação, creio eu que todos nós já devemos estar habituados com ela, né? Esses juízes todos só vivem na base do suborno, esses governantes só vivem na base de favorecimento, né? A gente vê como que a mensagem de Miqueias ela é atual, né? A mensagem de Miqueias, perdão, gente, ela é muito presente para os dias de hoje. Quando a gente fala de corrupção, se tratando do nosso país aqui, que a gente vive, né? Você lê esse capítulo 7 de Miqueias e chega a parecer que ele não estava nem lá em Judá, né? Parece que ele estava por aqui. Uma situação complicada como essa. Então, com isso, esse é um resumo bom para a gente lançar qual é a questão ética que a gente tem no livro de Miqueias, que é a corrupção em contrapartida com a justiça e a esperança. Onde há corrupção, é porque a justiça está falhando. Onde há justiça sendo aplicada, a corrupção não tem como subsistir. Então, quando Miqueias trata disso, ele trata da situação corrupta e ele trata que Deus há de dar uma solução para essa corrupção que reinava ali na nação de Judá. Vou pedir para vocês me acompanharem aí. Alguém leia para nós. Pode ser você, Robson. Depois a gente vai alternando aqui. Lá no capítulo 2, de 1 a 2, por favor. Tá, estou chegando lá, peraí. Capítulo 2. Versículos 1 e 2. 1 e 2. Vou seguir a mesma tradução que você estava usando aí. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. A situação que Miqueias está colocando aqui, pessoal, é o seguinte. Como eu já expliquei, né? Judá era reino vassalo da Assíria, então ele tinha que pagar impostos para a Assíria. Só que aquele povo que era mais pobre, ele era incapaz de conseguir lidar com uma carga tributária tão grande, né? Alguma semelhança com alguma situação que você já viu por aí? Né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? De forma alguma. Os mais pobres não conseguiam pagar os impostos, só que, diferente de uma democracia, né, debaixo de uma monarquia, você tem a obrigação. Então, eles acabavam pegando empréstimo para poder conseguir arcar com esses impostos. Dentro dessa situação, dentro do próprio povo de Deus, tinha gente se aproveitando para falar assim, é uma boa hora para um ótimo negócio, né? Vou emprestar, ele não vai conseguir pagar, aí aquela terra que era dele, que foi dividida lá atrás, né? Quando Israel tomou posse da terra, que cada um tinha o direito à sua terra, que aquele direito era inviolável, eles iam tomar posse da terra desses mais pobres e, a partir daí, então, ser donos de tudo. A pessoa estava se aproveitando da situação de penúria para poder se valer, né, ter lucro em cima dos pobres. Quando a gente vê uma situação dessa, você não estranha, por exemplo, que você vai comprar um galão de álcool gel por R$200, né? Ou um pacotinho de máscaras ali por R$100, que já cheguei a ver por aí, né? Inclusive, assim, é uma situação tão complicada que se você usa esse site, você percebeu. Lá no Mercado Livre, por exemplo, é um site de venda, né, direta, a pessoa pode vender pelo preço que ela quiser e às vezes a gente encontra alguns absurdos. Eles mesmos tomaram partido de eliminar qualquer anúncio onde estivesse tendo abuso e sobrepreço no momento desse, né? Mas não deixa de ter, continua tendo lá, porque muitas pessoas querem aproveitar do momento para tentar lucrar e tentar ganhar uma coisa em cima, né? Numa situação complicada como essa do Covid-19, a gente ainda tem aí
pessoas querendo lucrar em cima da situação. Diga, Robson. É interessante, dentro, né, que é uma coisa que eu acho legal a gente pensar dentro aqui do nosso conceito, nosso contexto de vida aqui, né, e eu acho que para a gente até expandir um pouco mais a forma de pensar. A forma como o nosso, né, o padrão, né, de relacionamento comercial, vamos dizer assim, né, que a gente vive nele é um relacionamento comercial, né, é um sistema capitalista, ou seja, não existe uma regulação. Quem regula é aquele que compra e aquele que vende, né? Então, do ponto de vista do padrão, do perfil, né? Aquele que vende, se existe muita gente para comprar, ele tem uma oportunidade de lucrar mais, de aumentar o preço, né? E aí é uma forma dele aplicar o conceito. Aqui, para nós, na nossa cultura brasileira, esse é o conceito. Se todo mundo quer comprar, eu vendo caro, né? Vendo pouco, mas vendo caro. E é interessante observar que dentro dessa mesma visão capitalista, ou seja, de olhar para o lucro como o objetivo principal de uma relação comercial, existem outras formas de abordagem. Então, eu já vi situações em que, na grande oportunidade, a pessoa que vendia mais barato. Por quê? Porque aquela era a grande oportunidade para vender muito. Então, vendia muito, estabelecia uma meta. Se ele atingisse essa meta, ele ia aumentar os estoques e vender mais barato ainda, porque aí ele podia reduzir a margem dele, porque ele já tinha atingido a meta. E aí, cada vez mais, ele venderia um preço mais baixo. E isso é uma forma de enxergar a mesma coisa dentro do mesmo conjunto de regras, ou seja, dentro do sistema capitalista, dentro da visão de que quem determina a relação é aquele que vende e aquele que compra. Se as pessoas não comprarem, a pessoa é obrigada a baixar o preço para poder conseguir vender, mas entra exatamente na decisão de o que fazer para poder vender mais, ganhar mais nesse momento, uma postura ética, né? Uma postura de valor. Então, tem quando eu vou à minha empresa, eu passo por uma farmácia de manipulação, onde eles colocaram uma faixa em cima da Avenida do Contorno com a propaganda: álcool gel a preço justo. E realmente o preço deles lá, ele é o mais barato que eu já encontrei no mercado. Mais barato do que eles, só numa única oportunidade, por incrível que pareça, no Verde Mar. Mas, incrível. No Verde Mar, às vezes, aparecem umas coisas baratas lá. E aí eu achei interessante, porque eles decidiram ganhar dinheiro com o preço justo. O preço justo deles ainda está um pouco mais caro do que seria o normal, mas é muito mais barato do que a média do que se está vendendo. Então, assim, é a diferença de 25% abaixo da média de mercado. Então, é interessante a gente pensar, né, nessa questão de sobrepreço, porque ela fala muito da intenção, ela fala muito da forma como as pessoas lidam com essa relação. Ou seja, às vezes se coloca sobre o nosso sistema, né, de econômico, que é capitalista, essa coisa de que é um sistema opressor, que é um sistema onde as pessoas exploram as outras. Mas existe uma forma ética de lidar e de agir dentro desse sistema. Então, você não precisa mudar de sistema econômico para poder ser justo, para poder ser ético. É possível, usando as próprias regras e leis que governam a relação dentro desse sistema. Então, às vezes acontece isso das pessoas colocarem o capitalismo como sendo algo terrível, algo opressor, e não é. Não é, porque depende da atitude das pessoas.
de quem A compra. atitude ética, na verdade, ela independe disso, né? Ela independe do sistema no qual você tá vivendo, né? Às vezes alguma pessoa pode chegar ao ponto de alegar que, mas eu vivo assim porque o sistema é assim. Aí a gente começa a jogar a responsabilidade que é nossa em cima dos outros. Claro, nós estamos pondo uma situação aqui, né, de Judá, onde, por causa de uma crise, as pessoas mais ricas estavam se aproveitando das mais pobres. Isso independente de sistema, independente se a gente está dentro de um capitalismo, no caso aqui era uma espécie de vassalagem, né? Era um reino, onde você tinha reino e súditos. Né? Os súditos estavam sendo oprimidos por aqueles que eram os súditos mais ricos. Então, isso poderia acontecer em qualquer sistema financeiro, né? A gente está falando do capitalismo especificamente. Pode falar quem é? É a Poliana. Diga. Não é de intrusa na aula. Não é intrusa, não. É bem-vinda. Bem-vinda. Então, eu concordo que as relações do capitalismo elas podem se modificar dentro dessa linha final, que é a relação consumidor. E também, mas se ela não modifica no modo de produção, fica inviabilizada essa ética dentro da relação com o consumidor final. Porque se o modo de produção continua sendo explorador, se o modo de produção continua sendo aquele que não garante uma ética também dentro desse modo de produção, não adianta essa modificação se dar apenas na relação final. Sim, mas aí eu peguei só a relação final como um exemplo, né? Eu não andei a linha toda, né, para poder chegar lá. Mas sim, existem posturas éticas em toda a cadeia, vamos dizer assim, desde da matéria-prima, a obtenção dela, a manufatura, o comércio e por aí vai. Ou seja, existem posições éticas possíveis, cristãs ou éticas, ainda que não sejam especificamente cristãs, mas é possível você ter uma postura ética e correta em toda essa cadeia. A questão é que tem gente, né? Isso tudo é produzido por gente onde existe atuando o pecado e a ganância. Então, aí isso distorce qualquer sistema. Né? E aí a gente vai divergir do assunto da aula, né, se a gente for entrar muito nessa questão. Mas é importante a gente observar que a distorção ela está na forma como as pessoas praticam as relações e um pouco menos na forma como as relações se estabelecem. Então, o que acontece? Deus não foi pego de surpresa pela forma como os mercados iam se organizar. E, então, existe postura ética, né, do ponto de vista cristão, ou até mesmo não cristão, em qualquer estrutura, em qualquer posição, dentro de qualquer regime, qualquer sistema, como o Flávio comentou. E, Poliana, o que acontece quando você, estudando aqui o livro de Miqueias mesmo, você vai poder enxergar isso. Quando o profeta coloca do que Deus está reclamando do povo, vamos dizer assim, ele reclama da corrupção dos sacerdotes, ele reclama da corrupção dos líderes e ele reclama da corrupção do povo. Então, mesmo que a gente esteja, às vezes, engendrado no sistema mais que é corrupto, que é mais complicado, a gente também não pode ignorar a prática da ética, entendeu? A atitude ética tem que começar de todos nós, porque quando a gente só responsabiliza quem está acima e a gente não se enquadra, não se encaixa, não, mas eu ajo assim porque acima de mim ou dentro dessa cadeia tem alguém que vai agir dessa forma que vai me impedir de ser ético. A gente também está entrando no esquema, entendeu? Então, a questão pontual mais do livro de Miqueias trata disso. Fala assim, olha, seja correto, haja conforme a vontade de Deus, independente do ponto onde você está. Ok? Pois não, Márcio? Aqui, dentro disso que Poliana falou, eu estava aqui pensando também, porque, na verdade, igual o Robson disse, né, ele já pegou lá o final.
né, dessa cadeia toda. Só que eu acho que tem determinadas situações, até mesmo no trabalho da gente, que você não tem como agir dessa forma. Então, eu acredito que seja a hora da gente repensar e às vezes até abrir mão de alguma coisa mesmo na vida da gente. E eu estou falando até de mudar de profissão, sabe por quê? Eu já vi pessoas que assim, montaram negócios e foi indo naquele entusiasmo, quando chegou num ponto que a pessoa ia ter que se corromper. E quando eu falo em corrupção, às vezes não é assim aquele dinheirão, não. Em algumas pequenas posturas. E essa pessoa viu que estava errado, ela teve que praticamente não, teve que fechar a empresa e mudar de ramo. Então, às vezes, o preço que nós temos que pagar, ele é alto, dependendo da situação que você encontra, porque às vezes não depende só de você. E se você for manter aquela postura naquele ramo, você se torna também corrupto, ou seja, você está pecando e não está agradando a Deus. E também não quer dizer que isso seja fácil. No comércio, eu vou te dar 2 exemplos práticos, Marcos. Um exemplo é pessoal, né? Que houve uma época que eu fiquei quase 2 anos desempregado, né? Não sabia aí o que eu poderia fazer. Eu fui convidado para trabalhar numa empresa que montava aquelas máquinas caça-níquel, né? Complicado, né? Mas eu cheguei a ficar lá uns 2 meses e meio, né? E com pouco tempo que eu fiquei lá, eu percebi que assim dava para ganhar bastante dinheiro, né, com aquilo, né? Mesmo você não sendo o operador lá final da máquina, você só montando, fazendo aquelas coisas ali, dava para ganhar dinheiro. Mas dentro de mim, eu entendo ser o Espírito Santo mesmo mexendo comigo, eu não conseguia ficar tranquilo trabalhando naquele lugar. Aconteceu algumas vezes, no caminho de volta de lá para casa, eu passando em alguns locais e tinha um senhorzinho lá que ele gastava o dinheiro dele todo, né? Integralmente ali, ele trabalhava durante o dia catando lata, catando papelão, chegava de noite, ele estava lá na caça-níquel, ele gastava o dinheiro dele todo daquele dia. E aquilo ali me trazia um incômodo muito grande. E eu falei, olha, não é para mim. Não adianta, né? A pessoa lá, quando eu falei que ia sair, ele ficou admirado. Ele falou assim, como você está indo tão bem? Você sabe bem disso aí, você entende de eletrônica. Quem eu precisava, eu falei assim, pois é, mas para mim não dá. Né? Não teve como eu ficar naquilo. E eu vou te dizer, foi uma época de crise, eu estava num aperto financeiro daqueles, assim, vale a pena? Eu posso ficar aqui? Eu podia até falar assim, o problema não é meu, eu só monto, né? Quem vai jogar é outra pessoa, por que não? Mas se eu pensar desse jeito, eu também já estou corrompendo o outro que está lá na frente, né? E um outro exemplo é de um parente que eu tenho, que ele é uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito empenhada, muito esforçada, e ele sempre estava assim, pulando de um negócio do outro, e ele começou a trabalhar com trailer de lanche, né? Ele tinha já aberto uns 4 trailers. Quando chegou num ponto, ele foi apertado e começou a vender bebida alcoólica. Crente, criado em família, né, cristã, e aquela situação ali, ele chegou num ponto que ele falou assim, olha, né, ou eu largo a igreja, porque eu não estou vivendo de acordo, ou então, né, eu mudo de profissão. E ele mudou para uma coisa que não tem nada a ver com a questão dos trailers, que é livraria evangélica, né? Ele foi trabalhar e, assim, nesse trabalho dele, assim, hoje em dia, assim, as livrarias não são tão mais assim como eram antes, né? Ali na década ali do início de 2000, tinha muita coisa do CD, né? Da música, assim, ele trabalhou nisso um bom tempo, depois ele até migrou de setor. Mas uma coisa que ele colocou, que ele pôs para ele, que ele ia ter a livraria e ele ia ser um distribuidor de Bíblia. Distribuidor olha, vai ter um trabalho missionário em tal lugar, já eu estou mandando um caminhão de Bíblia para lá, por minha conta, né? Então, assim, além de tudo, Deus honrou a ele, né? Foi um negócio muito bem sucedido, ele chegou a ter 5 lojas lá no centro, loja em Valadares, né, no interior aí também. Na época eu abri uma no Espírito Santo.
Então, assim, Deus honrou a ação dele dentro dessa ética cristã, mas às vezes a gente tem que passar em determinados momentos que a gente precisa realmente se perguntar, falar assim, olha, eu estou no caminho certo, né? Tudo bem, eu estou agindo, né, com honestidade e tudo, mas o que eu estou produzindo aqui, ele vai redundar em bênção, ele vai redundar naquilo que Deus quer para a minha vida mesmo? Então... Tem certos ramos, Flávio, que é impossível sobreviver, a não ser que você decida exercer com muito afinco um trabalho de fé. Por exemplo, tem certos ramos do comércio em que você só consegue sobreviver se você sonegar imposto. Você não pode emitir nota, você não pode pagar imposto. Por quê? Porque todo mundo trabalha assim. E se você fizer diferente, seu preço vai ficar mais alto e você vai ficar fora do mercado. Então, ou você decide trabalhar pagando imposto e ter um preço mais alto, crendo que Deus vai te honrar por isso, ou você decide sair desse ramo e ir para outro onde você consegue sobreviver assim, né? Então, no Brasil, onde não pagar imposto é certo, porque o imposto é mal usado, as autoridades roubam, há corrupção, né, no uso dos impostos, então é certo eu me corromper. Mas eu penso que isso é um caso, assim, como dentro da mentalidade aquela situação ali, né? De você repensar, né? Você tem que, às vezes, né, avaliar, falar assim, olha, é isso, eu vou estar envolvido nisso realmente? A gente precisa, às vezes, ter a mentalidade cristã, às vezes até de abrir mão de certas coisas, né, para poder realmente estar dentro do centro da vontade de Deus. Vamos prosseguir aqui, ó. Né? Sim, pois não. Flávio, não, é porque vocês comentaram sobre não pagar imposto. Essa é uma questão assim, bem complicada, porque eu sou bastante capitalista, sabe? E eu enfrento com muita frequência essas questões éticas. E aí a gente tem sempre que recorrer às escrituras para ver a melhor saída. Aí nisso aqui que o Robson comentou sobre não pagar imposto, eu fico pensando que quando alguém decide não pagar o imposto, mesmo que ela considere que aquele imposto ele é injusto ou que tem um valor absurdo ou coisa do tipo, ou por qualquer outro motivo, essa pessoa ela acaba por desvalorizar o bom trabalho de quem está lá dentro lutando para utilizar bem esse recurso. Porque eu dou o meu próprio exemplo. Eu trabalho numa secretaria no Estado e eu ajudo a verificar os convênios para ver como esses convênios estão sendo utilizados. E assim, se eu contar para vocês as histórias aqui, a gente fica alguns dias, sabe? Mas só dando um exemplo de uma metodologia que eu consegui implantar lá recentemente, nesses últimos 2 anos, no início de janeiro, agora nós conseguimos fazer uma economia de mais ou menos 6 milhões de reais. E aí você pensa bem, todo esse recurso que tem sido economizado é porque tem gente lá dentro que está lutando para que o imposto que tem sido pago pelo contribuinte, sendo ele bom ou ruim, sendo ele muito alto ou não, esse serviço, esse trabalho tem sido bem feito. Então, quando alguém decide não pagar o imposto, porque fala assim, esse imposto é caro demais, é injusto, eu pago mais do que todo mundo, aí já entra em outras questões. Mas aí você desvaloriza o trabalho de quem está lá dentro tentando fazer a coisa certa. Ô, Flávio, depois, acho que mais para o final, né, quando a aula tiver andado, sobre essa questão de imposto, eu tive uma experiência muito forte com Deus em relação a isso. E assim, Deus me deu uma compreensão de um texto bíblico que eu acho que fecha completamente esse assunto em relação ao imposto. Né? Mas aí segue a aula, depois no final, se sobrar tempo, eu comento de novo sobre isso. Beleza. Né? Vamos seguir, depois a gente pode tratar mais desse assunto, né? Porque, assim, chegou em corrupção, falou de dinheiro, né? De imposto, aí rapidinho o negócio, né? O papo estanca aqui, né? Mas vamos lá. Né? Na situação aí, né, de Judá, né?
lá no capítulo 3, de 1 a 5, né, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, né, vamos voltar lá em Miqueias, né? Capítulo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Ele usa uma expressão até bem, né? Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem meu povo desviar e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam a paz, mas proclamam guerra santa com quem não lhes enche a boca. De que o profeta está falando? Está dizendo realmente daqueles que estavam vendendo a solução, né? Os sacerdotes que passaram a realizar os ritos religiosos, que era a obrigação deles, sob pagamento, e os profetas que faziam oráculos falsos sob pagamento. Então, assim, você levava a oferta lá do profeta, ele te dava a palavra boa, né? Uma palavra assim que, olha, você vai enriquecer, olha, você nunca vai ter problema de saúde. Olha só, né? Se você for, sua família vai ser transformada. E eu não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, né? Não sei se essa mensagem aí, né? Claro que a gente não vê isso, né? Na verdade, assim, basta você ligar na Band às 7 da manhã de sábado que você vai ver muita coisa parecida com esse tipo de mensagem. Então, eram pessoas que estavam proclamando paz e segurança, porque, como os assírios estavam tendo outros problemas, eles afrouxaram um pouco o jugo de Israel e falaram assim, agora vai ser tudo bem. E os líderes do povo pervertiam o direito. Ou seja, líderes que aceitavam suborno, líderes que aceitavam, está lá em 9 e 11, né? Capítulo 3, de 9 a 11. Ouvi agora isso, cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis o que é direito. Edificais a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Então, a corrupção do governo acabou refletindo também no povo, né? O próprio povo passou a agir de forma corrupta, né? Lá no capítulo 2, a gente vê também que quando fala do povo em si, né, a ação do povo, diz que o próprio povo é ladrão, é corrupto também. Então, em cima da liderança, o povo também passa a ser corrupto. E qualquer semelhança é mera coincidência. Diga, Rob. É interessante porque isso aí, vão voltar lá, né, nas relações de consumo. Por que tem profeta que vende a profecia? Por que tem sacerdote que oficia a preço? Por que tem líder, né, ou juiz que vende sentença? Porque tem mercado. Porque tem consumidores. Tem gente que quer comprar, né? Tem gente que quer ouvir a profecia bonita, aquela que a profecia, eu quero ouvir de Deus aquilo que não é o que me dá esperança, não. É o que me faz ficar rico, né? Então, eu acho assim, na verdade, eu vejo sempre o processo como inverso, né? As autoridades, elas oferecem isso porque as pessoas compram, né? Então, é uma relação mútua. Ou, se eu não pagar, eu não tenho a justiça que eu mereço. Então, eu primeiro começo a pagar para ter o que é justo e depois eu passo a pagar para ter o que eu quero. Então, o processo é um processo de corrupção que vai de cima a baixo e que pega a estrutura como um todo. A gente não consegue identificar, e eu acho que é um erro cultural nosso brasileiros, né, que é apontar a corrupção para os escalões mais altos, como se isso nos isentasse. Nós, Robson, uma vez eu vi sofremos de tudo isso
porque nós acabamos sendo um povo corrupto. Talvez individualmente não sejamos, mas nós, como nação, somos um povo cuja cultura é corrompida. Uma vez, isso deve ter sido lá para o início dos anos 2000, eu não lembro qual que é a situação, se eu não me engano, foi na época que a governadora do Rio, que é da esposa do Antônio Garotinho, colocou ele como secretário de segurança. E aí, obviamente, a imprensa adora, né? Levanta aquela situação de nepotismo e tudo mais. E aí, eu não lembro qual canal que foi, eles foram para a rua perguntar para as pessoas se elas achavam correto o nepotismo, ou seja, você está numa posição de poder e colocar um parente seu. Né? E as pessoas diziam, não, que absurdo, né? Como assim, povo corrupto, político safado e tal. Né? E aí a pergunta seguinte era, se você estivesse lá no poder e pudesse colocar um parente, você colocaria? Quase, foi mais de 80% sim. Falei assim, eu colocaria. Eu falei assim, mas você não acha absurdo? Eu falei assim, mas todo mundo faz isso. Ou seja, a ação padrão é corrupta. Eu acho que o outro é corrupto, mas se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de ser corrupto também. Né? Corrupção é aquilo que o outro faz errado. Exatamente. Né? Não eu. Tem uma frase do educador do Paulo Freire, né, de um desses livros, acho que é né, que ele diz assim, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Né? Ou seja, o sonho dele não é se libertar, o sonho dele é virar um dos opressores como aqueles que o oprimem hoje. É só mudar de lugar, né? É só mudar de lugar. Ele quer entrar em outro lugar ali naquela escala. Então, ele aceita a estrutura corrupta, ele só quer mudar de lugar. Então, a gente conviver com a estrutura corrupta, né? Se a gente entrou no esquema, a gente passou a ser mais uma engrenagem desse sistema corrupto do qual eu estou falando mal, do qual eu estou achando que é um absurdo, que é antiético. Né? Então, assim, obrigada por citarem Paulo Freire. Né? Classe de escola dominical também é cultura, né? A gente fala desde Paulo Freire até receitas com gengibre, né, o Marilene? Tem de tudo aqui, né? Vem para a escola dominical que você vai gostar. Bom, dentro disso que nós falamos, pessoal, a gente tem a ação de Deus contra a corrupção. Deus, ele, no livro de Miqueias, ele se manifesta através do profeta contra essa forma corrupta de agir, e não só manifesta, ele diz também para eles o que eles vão ter de retorno dessa corrupção. Como eu expliquei mais cedo, né, com a queda do Reino do Norte, né, e os assírios lá com outros problemas, o jugo deu uma afrouxada, então os profetas falsos falavam o que o povo queria ouvir. Né? Miqueias, com isso, ele foi o primeiro profeta a fazer a profecia da queda de Jerusalém para outro inimigo que não seriam os assírios. Né? Ninguém acreditava, né? Depois que o reino de Israel caiu, já se pensava assim, agora nós vamos ser soberanos aqui nessa nação. Mas a palavra de Miqueias é que a queda era iminente também para Jerusalém. Alguém abre lá para a gente em Miqueias 4:10, né? E outra pessoa leia para a gente, por favor. Quem quiser pode se manifestar aí, tá? Quem tiver vontade pode ler. Pode ler? Tá me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo, pode falar. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar a luz, que agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Veja que o que o profeta traz, ele traz a palavra, né, a sentença, né, para um povo que não estava esperando. Os caldeus, até então, eles faziam parte do Império Assírio.
o que eles não esperavam é que isso ia acontecer, né? A gente vê o Império Assírio, né, marcado em vermelho aí no mapa, e o Império Babilônico ele ia absorver o Império Assírio completamente, ele ia suplantar tudo que os assírios conquistaram. Em outras palavras, enquanto eles estavam achando que estava tudo seguro, tudo tranquilo, né, estava para levantar um reino que ia pegar em muito pouco tempo, levar o próprio reino de Judá à queda, né? É bom a gente atentar para isso, porque, na verdade, assim, o excesso de confiança do povo acabou levando a uma situação onde a corrupção que já estava implantada continuou e eles viviam daquela forma ali. Né? Por isso que precisava de palavra profética dessa forma. Inclusive, uma curiosidade, né? Miqueias ele foi contemporâneo de Isaías, como eu já falei. Isaías, gente, eu acho que é o profeta que teve uma das tarefas mais ingratas, porque a Bíblia fala que ele ia pregar e a mensagem dele não ia ter efeito. É a maior mensagem que a gente tem registrada no Antigo Testamento, a mensagem grande como essa não fez efeito. Enquanto que, né, a mensagem de Miqueias talvez pode ter tido, a gente não sabe, né? Mas de repente ela pode ter tido mais impacto, né, do que a mensagem do livro de Isaías, na mesma época, né? Ô Flávio, por favor, os dois estavam profetizando no mesmo reino ou estava cada um em um lugar? Será? No mesmo reino de Judá. A diferença é que tinha caído. Oi? Não, Israel caiu, né? Israel foi o reino caiu primeiro, isso. Caiu primeiro, né? No reino de Judá a gente tem lá não só Miqueias, né? Se eu não me engano, Amós também ele é contemporâneo de Isaías. A diferença é que Isaías ele era da classe nobre, né? Então, ele vivia ali no palácio, né? Ele vivia entre os nobres ali, ele vivia na corte do rei. A gente vê Ezequias tendo contato com ele, né? Ele próprio, né? Quando ele tem o chamamento dele, a gente fala no ano da morte do rei Uzias. Ele tinha ligação com o rei Uzias. Agora, quando a gente fala de Miqueias, nós estamos falando de alguém, de um camponês, de alguém da classe operária, vamos dizer assim, né? E ele estava pregando. Você vê que o discurso dele não destoa de Isaías, se você pegar, né? Inclusive, ali no capítulo 4, né? Esse mesmo trecho aparece em Isaías, ou seja, Isaías e Miqueias receberam a mesma profecia da parte de Deus. Só que cada um falou atingindo um nicho da população, né? Uhum. E cada um falou de uma forma. O ministério de Isaías acabou sendo mais messiânico, né? Isaías é quase que o quinto evangelho, né? O proto-evangelho ali, antes dos evangelhos propriamente ditos, né? De tanto que ele fala do Messias, da vinda do Messias, da restauração, né? Ele fala com certos detalhes da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, né? Então o foco de Isaías acaba ficando mais na vinda do Messias, né? O que não impede outros profetas também de falar, como a gente vê Miqueias falando.